Eu não vejo o Davi Alcolumbre, infelizmente, à altura do cargo de presidente do Senado. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, vou entrevistar o deputado federal e ex-relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Gaspar tem 55 anos de idade e está em seu primeiro mandato como deputado. Antes foi secretário de Segurança Pública em Alagoas e promotor de Justiça e procurador-geral de Justiça no mesmo estado. Deputado, obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. E agradeço também a todos os telespectadores que estão assistindo a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de abril de 2026. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a nossa conversa perguntando, deputado, a CPMI do INSS não foi renovada e havia pontos que não foram devidamente esclarecidos ao longo do tempo que vocês puderam investigar. Quais são os principais pontos que ficaram sem esclarecimento? O principal ponto foi o aprofundamento dos empréstimos consignados, o escrutínio do sistema financeiro. Ainda conseguimos pedir o indiciamento de 3 executivos de instituições financeiras, mas nós precisávamos um tempo maior para esse aprofundamento e foi esse o ponto principal que nós estávamos solicitando a expansão do prazo da CPMI. Quer dizer, bem na época que saiu o escândalo de Vorcaro, que a CPMI já estava em curso quando o escândalo começou a ganhar corpo, aí vocês descobrem um elo com o sistema financeiro, no entanto não conseguem concluir a investigação. O senhor foi o relator, então foi exposto a basicamente todas as provas que chegaram até a CPMI. Quais os caminhos que o senhor entende que poderiam ser desvendados com a continuidade das investigações? Olha, Guilherme, nós tivemos uma investigação baseada em dados, mais do que depoimentos em dados, e descobrimos uma rede de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, de aproximadamente 39 bilhões de reais. Tudo isso ligado ao INSS. Tudo isso começou pelo INSS, se debandou nessa mesma rede pelo Master e chegou até empréstimo consignado. Ou seja, todo mundo se encontrando na estrada de branqueamento de capitais. E era essa a necessidade que nós tínhamos. Havia muito material probatório para ser desvendado. Então, infelizmente, nós tivemos a interrupção das investigações, mas mesmo assim, ainda juntamos elementos probatórios com prova técnica de órgãos e instituições como Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, CGU, e investigações da própria CPMI, que deu para pedir o indiciamento de 216 investigados. E esse indiciamento agora, qual que é o caminho que ele vai tomar? Porque agora que já não tem mais investigação em curso, como a gente mencionou, as investigações acabaram, no entanto, há uma continuidade desse pedido que vocês vão fazer agora, por mais que o relatório final não tenha sido aprovado nos moldes como vocês planejavam, vocês desejavam. O que pode acontecer agora? Não há diferença entre aprovar ou não aprovar o relatório. O que nós temos são muitas informações que levarão a desvendar ainda mais o esquema de associação que roubou aposentado e empréstimo consignado indevido também, que terminou por metendo a mão no bolso do aposentado. E isso inclui associações que já estão bem desvendadas e instituições financeiras. Vamos levar essa base de informações, quando eu sair daqui, juntamente com o presidente Viana e outros parlamentares, aos ministros do STF, André Mendonça e Luiz Fux. E também levaremos à Procuradoria-Geral da República. Essa base de dados ela é muito rica. Uma rede de lavagem de dinheiro de 39 bilhões de reais precisa ter o escrutínio correto. E aí você entra por uma porta, daqui a pouco você descobre 10 portas. Você entra em uma dessas 10 portas, descobre 100 portas. Então isso exige tempo, aprofundamento das investigações, que muita gente ainda vai aparecer nesse esquema de roubo bilionário.
Quer dizer, agora com certo distanciamento das investigações, né? Agora que já terminou a CPMI. Pelo que eu estou entendendo do que o senhor está me falando, é como se fosse uma grande amálgama a história do Master, os consignados e os descontos ilegais nas aposentadorias, que é por onde começou a CPI do INSS. O senhor entende, então, que é tudo um grande sistema e que tinha braços, é isso? Eu estou entendendo corretamente? Você está perfeito e eu vou, inclusive, me apropriar da sua colocação. Foram vários braços, chegaram no mesmo tronco. E esse tronco continua incólume. E devem ter muitos outros braços que alimentam esse sistema, como devem ter também outros troncos que também terminam demonstrando outros esquemas, outras organizações criminosas. Esse branqueamento de capital, ele mostra como o sistema funciona, mas não é um corpo só. É um corpo que, infelizmente, foi descoberto, infelizmente, coapta vários braços de organizações criminosas, mas nós temos uma fila de outros corpos que devem realizar essa mesma sistemática. O que é que quer dizer? O Brasil está anos-luz atrasado em investigação de branqueamento de capital, seja porque chegaram as criptomoedas, seja porque inventaram novas modalidades de branqueamento de capital, de lavagem de dinheiro, seja porque o sistema está acostumado com a impunidade. Então, aí quando você fala Master, você está falando do sistema financeiro. Quando você fala em INSS, você está falando também do sistema público brasileiro em todas as instâncias da federação, ou seja, você começa na União, mas vai bater no município. Quando você fala sistema financeiro, você também pode analisar que essas práticas, elas são práticas mutantes. Você hoje descobre uma modalidade de lavagem de capital, mas amanhã essa modalidade já foi ultrapassada. Quando você fala de sistema, você fala também da classe política, infelizmente, que teima em dar suporte a esse tipo de situação. Você, quando fala de sistema, você fala também de empresários que, em que pesem ter dinheiro, mas terminam teimando em conseguir com ganância dinheiro sujo também. Quando você fala de sistema, você fala também de sistema do poder judiciário que termina de uma forma ou de outra colaborando para que investigações não avancem. Quando você fala de sistema, você está falando do próprio país. O país, ele chegou a um momento que está dominado pelo crime organizado. O Brasil precisa ser resetado. Essa é a realidade. Precisa de um choque de ordem. Haverá, com essa atual estrutura de poder, eu posso afirmar sem medo de errar, não. Porque o poder presente, ele foi muito importante para bloquear o avanço das investigações. O sistema está dentro do próprio sistema formal. Isso nos deixa com a desesperança muito grande. Naquilo que nós podemos avançar, nós indicamos senador, deputados, o filho do presidente da República, estruturas de poder, ministro de Estado, empresários, sistema financeiro. Isso mostra que não é uma contaminação colateral. Enquanto a gente está conversando aqui, o sistema está rodando e procurando novas fórmulas de roubar o dinheiro do povo brasileiro. E foi por essa leitura que o senhor tem agora do sistema, uma leitura bastante crítica, que o senhor foi para a oposição, porque o senhor começou a CPI no União Brasil, que por mais que não seja um partido da base do governo, é um partido de centro, pelo menos se identifica dessa forma. Hoje o senhor está no PL, que é um partido de oposição ao atual governo. O senhor entende que a oposição hoje é o melhor caminho para romper com esse sistema que o senhor está mencionando agora, que o senhor descobriu aí, ou pelo menos teve mais clareza a respeito dele ao longo da CPI? Eu sempre conheci a podridão do sistema, porque eu sempre trabalhei no Ministério Público investigando crime organizado e corrupção. Mas nunca pensei na minha vida que nós estivéssemos tão podres.
Infelizmente é a realidade. E a forma que eu tive de me rebelar de forma mais veemente foi não aceitar pedido, não fazer concessão, aguentar as consequências e levar adiante um relatório baseado em dados, provas e indícios. E no final eu vi que o partido que eu estava, partido muito bom, acolhedor, mas eu queria um partido que botasse a cara e dissesse que é contra o sistema. Foi esse o meu principal propósito. E agora em Alagoas o senhor pretende tomar qual caminho na sua trajetória política? Qual que é o próximo cargo que o senhor pretende concorrer em 2026? Já está definido? Como eu lhe falei, eu saí do Ministério Público sem aposentadoria, fui para a política, estou como deputado federal, não vou morrer na política. Eu acho que hoje o Brasil precisa de uma renovação e vejo o Senado da República como o local que eu mais posso contribuir. Eu não estou preocupado se eu vou ganhar ou perder. Eu estou preocupado em seguir os meus ideais. A eleição é uma consequência. Eu sei que no Senado da República eu vou ter condições de passar esse país a limpo. E quais são os seus ideais hoje, deputado? Olha, eu tenho um ideal que é uma utopia muito grande, que é combater a corrupção. Eu acho que na vida pública você tem que ter ideais. O meu é combater a corrupção, combater a violência. Foi isso a minha formação de trajetória profissional. E hoje o meu ideal, que está superando todos os outros, é que o Alfredo não pode estar preocupado com cargo e com eleição. Tenho que, aos 55 anos de idade, estar preocupado em fazer algum tipo de diferença. E eu acho que no Senado da República eu conseguirei mostrar mais esse Alfredo. Um ideal de mostrar que o sistema está equivocado e que a gente pode fazer de forma diferente. Queria voltar um pouco agora na CPMI, que a gente estava falando agora, antes da gente fazer esse pequeno hiato político. Um dos temas que para o Poder 360 foi bastante relevante, foi uma reportagem nossa que revelou a participação do presidente, do filho do presidente, o Lula, se não no esquema, pelo menos com muita proximidade com pessoas ligadas ao esquema de descontos do INSS. O que vocês conseguiram descobrir a respeito do filho do presidente e o que faltou ser esclarecido? Primeiro ponto, quando cheguei na CPMI, eu nunca tinha ouvido falar do filho do presidente com qualquer envolvimento no desconto associativo ou no empréstimo consignado em relação a aposentado e pensionista. O nome que tinha e era muito citado era do irmão do presidente da República, o conhecido Frei Chico, porque ele era vice-presidente, né, de um sindicato nacional chamado Sindinap, que agia à margem da lei e desviou mais de 600 milhões de reais, desviou mesmo, de aposentado e pensionista. Então, estava lá muito foco em cima desse nome. Terminei a CPMI, só quero dizer isso, e não indiciei Frei Chico. Por que não indiciei Frei Chico? Porque ele era o vice-presidente. Eu não ia indiciar Frei Chico sem ter prova da participação dele. Eu tenho responsabilidade nas minhas ações. Então, assim, tinha o irmão do presidente da República que todo mundo só falava nele. Até eu pedi a convocação dele. Mas Frei Chico não foi indiciado, porque eu não encontrei provas que Frei Chico tinha atos de gestão. Mas no percorrer da investigação, começou a aparecer uma tal de Roberta Luxig, um tal de Antônio Carlos Camilo Antunes, operador financeiro, uma tal de Daniela Fonteles. E quando a gente viu a blindagem da base do governo para essas pessoas, principalmente a Roberta e a Daniela, eu fiquei espantado com comemorações de alguns personagens, porque a gente não conseguia avançar em afastamento de sigilo. E aí, como a base agiu de forma tão ostensiva, me chamou a atenção. E eu fui descobrir que a Roberta Luxig era quando eu falo eu fui descobrir, é porque a imprensa e vocês tiveram um papel fundamental nisso. Era comadre da esposa do filho do presidente da República. Depois me disseram que o Lulinha viajava para a Europa a bordo de aviões com passagens e hospedagem paga pelo Careca.
Aí eu pedi a quebra do sigilo de um voo. A base do governo me atacou ferozmente. Aí eu tive a certeza do envolvimento. Diziam que eles nem se conheciam. Depois passaram a dizer que tinha uma relação distante. Então a gente foi aprofundando, cada passo que a gente dava, chegava mais uma certeza desse relacionamento, que não era um relacionamento de amizade, era um relacionamento negocial, com uma lobista chamada Roberta Lux, com a Daniela Fonteles e com o principal autor do roubo dos aposentados e pensionistas careca do INSS. Aí veio passagem em classe executiva, hotel, outras viagens, negócios no Ministério da Saúde. Tem uma parceria numa empresa Anvisa, de cannabis. a empresa de negociando no Ministério da Saúde uma liberação que recentemente foi até realizada para cannabis. Então, assim, temos mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. O filho do presidente da República foi se meter logo com o maior ladrão de aposentado e pensionista. Depois dinheiro para Roberta Lux e mensagens dizendo que era para o filho do homem, se referindo ao filho do presidente da República. Depois uma série de blindagens sequenciais lá de afastamento de sigilo, a ponto do Flávio Dino usar uma ação da Roberta Luxig para depois estender ao Lulinha logo em seguida, impedindo da gente escrutinar as relações negociais e as transações financeiras, como se isso fosse normal numa república. Nós estávamos falando ali de quase 20 milhões transacionados em uma conta do filho do presidente da República, de um elemento que meteu a mão em bilhões de reais de aposentados e pensionistas e com a proximidade negocial, com suspeita forte de pagamento de mesada. Como é que isso é normal numa república? Paguei caro por não atender pedidos, por não fazer negócio nem fazer concessões, mas com a certeza de que na CPMI a gente não esqueceu quem quer que seja. Enquanto o PT fez um relatório paralelo de 136 indiciamentos direcionados, nós fizemos com mais de 215 indiciados, colocando parlamentares. Pergunta ao PT quais são os parlamentares, pergunta ao PT quais foram as relações negociais que eles escrutinaram. Então, assim, nós enfrentamos o sistema, mas com a certeza que tínhamos que dar essa contribuição ao país. E agora, passado algum tempo desde o fim da CPMI, como é que o senhor entende a não renovação? Davi Alcolumbre disse não, o Supremo inicialmente disse que sim, mas depois, num julgamento mais amplo, negou a continuidade da CPMI. Por quê? Eu não vejo o Davi Alcolumbre, infelizmente, à altura do cargo de presidente do Senado da República. Não o conheço, mas digo isso com o coração aberto. Eu acho que o Davi Alcolumbre está muito submisso aos interesses do STF e do Planalto. Eu acho que nós precisamos de altivez e independência nas casas legislativas. Nós precisamos dar ao Brasil aquilo que o Brasil merece. Cada poder cuidando do seu quadrado, agindo com independência. Infelizmente, o Davi Alcolumbre, desde o início, demonstrou total má vontade com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Evidentemente que ele deve ter os motivos, mas acho que o Davi Alcolumbre podia ter prestado um serviço ao Brasil prorrogando a CPMI. Uma das cenas que marcou negativamente a CPMI foi no fim da CPMI, quando vocês estavam lá já falando do relatório e o deputado federal Lindbergh Faria fez uma acusação sem base nenhuma, sem prova nenhuma, já passaram dias dessa acusação, é importante enfatizar isso. Ele não apresentou prova nenhuma, ele chamou o senhor de estuprador. E desde então, obviamente, vocês abriram ações contra ele e tentaram levar ele à comissão de ética. Mesmo assim, ainda não iniciou o processo na comissão de ética. Por quê? Eu sou um deputado independente, eu não vivo pedindo bênção a Hugo Mota. Eu, no relatório, coloquei lá um assessor do Davi Alcolumbre e coloquei um assessor, ex-assessor do Hugo
Mota, eu não estou aqui para renovar mandato nem para prestar continência a quem quer que seja. Estou aqui para respeitar o povo alagoano e brasileiro. O que o Lindbergh e a Soraya fizeram foi criminoso. Eles são o esgoto da política. Eu sou um homem de 55 anos, casado desde os 20, que tenho responsabilidade para com a minha família, para o meu estado e para o meu país. Eles escrutinaram a minha vida toda, não acharam nada. Não existe produto desse estupro, não existe estupro e muito menos existe o fato. Só se eles comprarem. Mas não dizem que tem uma criança? Eu estou pedindo, olha a que ponto chegamos. Pedi ao STF, caiu na mão do Gilmar Mendes, que me detesta. Eu estou descansado. Na PF, que o Lula é o chefe. Na PGR, que ainda não adotou providência. Pedi na Câmara, que ainda não adotou providência. Eu tive que pedir uma antecipação de prova. Eu quero conhecer essa minha suposta filha. Está aqui o meu DNA. Eu quero saber aonde foi isso. Olha que absurdo. Você pegar um homem de 55 anos com a história ilibada, que o povo de Alagoas me conhece, e eu recebi foi só solidariedade do Brasil inteiro, e fazerem uma safadeza desse tamanho. Mas eu tive que mostrar ao Brasil a altivez. Vontade que dava era voar para cima. Lá no meu estado as coisas se resolvem de forma diferente. Mas eu sou um homem público e tenho que ter responsabilidade. Alfredo, acredita na justiça? Deixa eu dizer a você, está na mão de Gilmar Mendes. Não acredito não, mas vou fazer o quê? Eu vou alegar suspeição de Gilmar Mendes para quê? Eu vou me socorrer a quem? Eu tenho 2 criminosos me acusando de um ato que eu não pratiquei. Tem uma Polícia Federal do Lula me investigando. Eu estou com o meu DNA à disposição. Pedi antecipação de prova. Eu vou me socorrer de quem? Diga aí. A quem eu me socorro para dizer, minha gente, vamos chegar ao fim dessa história? A quem eu peço celeridade? Não tenho não a quem pedir. Na minha casa, o meu presidente sabe quem eu sou e quer distância de mim. Porque está lá o ex-assessor dele indiciado. Supremo Tribunal Federal, as ações estão na mão de Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República, eu não sei em que pé está. Então, assim, olha em que posição. Você é acusado de um fato criminoso, que você é inocente, que você quer caçar e prender Soraya e Lindbergh e não tem a quem pedir socorro. Mas quando eu entrei para ser relator da CPMI, eu sabia que vinha retaliação mentirosa. Mas deixa eu te dizer, nunca pensei. Mesmo gente baixa como Lindbergh e Soraya, mesmo eles, eu nunca pensei que iriam chegar a essa baixaria criminosa. Quando o senhor falou que pagou um preço alto por ter sido relator da CPMI, parte desse preço que o senhor entende é justamente essa acusação? Você não tem a menor dúvida. Você imagine, você já pensou você sair de casa, deixando uma família, trabalhando há 55 anos, tendo escolhido um caminho da retidão, e voltar para casa com 2 criminosos lhe acusando de algo que você não fez, e você não ter a quem pedir socorro e celeridade nas investigações? Você sabendo que aquele fato é uma vilania, algo abjeto, algo que foi feito para uma cortina de fumaça na hora que eu estava acusando o filho do presidente da República, na hora que eu não aceitei pedido do sistema financeiro, de associações e de políticos. Aí vem 2 criminosos para imputar a você um fato que você sabe que é mentiroso. Não, vão lá, paguem uma mulher para dizer que foi ela. Não me importo com isso, não. Não estão dizendo que eu tenho um filho? Poxa, eu quero fazer o meu DNA. A quem, aonde, como? Então, olhe só a situação. Isso é um parlamentar brasileiro que não tem um antecedente e tem uma história de vida decente. Você imagina do que o PT não é capaz de fazer. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao deputado federal Alfredo Gaspar. Eu é que agradeço. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 15 de abril de 2026. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações
e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.